A paz do Senhor, meus irmãos, nesta aula de número 124, parte 5, né, ou quinta parte, nós vamos estar observando essa parte aqui do nosso esboço, né, que está em preto, né, em destaque, que é a cena no céu. E vamos fazer aqui uma observação também sobre os 7 selos, né? Um comentário sobre os 7 selos. Então nós vamos primeiro fazer aqui uma análise, né, desta figura, depois a gente vai comentar, né? Então aqui nessa figura que está retratando aqui Apocalipse capítulo de número 4, nós temos o trono, né? O trono, a palavra trono aqui aparece 12 vezes em Apocalipse 4. Nós temos Deus assentado no trono, sinal de soberania, e ele está sendo louvado por 4 seres que têm rosto, né, de leão, um símbolo de nobreza, de touro, símbolo de força, de homem, símbolo de sabedoria, de águia, símbolo de agilidade. Então, por trás de toda a criação está a soberana vontade do Senhor. Essas criaturas representam a sabedoria de Deus. Essas criaturas estão cheias de óleo, né? De olhos. Então, isso significa que Deus, através de sua sabedoria, enxerga todas as coisas. Essas criaturas proclamam a santidade de Deus. Deus tem uma aliança com sua criação e governa sobre ela. É isso que esses 4 seres, né, representam. Aqui nós temos 24 anciãos, 12 do lado esquerdo, 12 do lado direito, né, 12 tribos e 12 apóstolos, somando aí, então 24, que é aí a totalidade do povo de Deus. Esses 24 anciãos, que representam a totalidade do povo de Deus, estão vestidos de branco, símbolo de santidade, e com coroas, né? A palavra Stéphanos no grego dá a ideia de um ornamento que representa vitória, né? Então eles estão também com coroas de ouro. Então não é apenas uma coroa simples, normal, mas de ouro, que representa então glória, né? Símbolo de vitória e de quem experimenta a glória eterna. Aqui também nessa figura, representando aqui Apocalipse capítulo 4, há um arco, né, parecendo uma esmeralda na cor verde, que circunda todo o trono, da ideia de justiça e de misericórdia. Há também nesta cena de Apocalipse 4, relâmpagos, vozes e trovões, da ideia de autoridade de quem fala, né? A ideia de julgamento. 7 lâmpadas, que o texto diz que são os 7 espíritos, né? Isso demonstra a plenitude do Espírito Santo, o agente de Deus entre os homens. E aqui também nesta figura há um mar de vidro, né? Para representar os salvos de todas as nações, povos, né? Que foram salvos de todas as nações. Então vamos aqui para o comentário de Apocalipse 4, depois dessa breve análise aqui dessa figura. Então nós temos aqui em Apocalipse capítulo 4, né? Versículo 1 até o capítulo 5, versículo 14, uma cena vista no céu. Então, a partir desse ponto, João passa a relatar as coisas que se sucederão. Capítulo 1 e versículo 19, o texto diz: Escreve, pois, as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Então, a partir desse ponto, João começa a descrever as coisas que vão acontecer. A soberania de Cristo é retratada, encerrando-se o relato com um hino de profunda reverência
adequada introdução a todo o drama que vem a seguir. Apocalipse capítulo 4, versículo 1 e 3, fala sobre a majestade de Jesus Cristo. A grandeza de Cristo é descrita com as reveladoras palavras: um trono estava posto no céu, e alguém assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante a uma pedra de jaspe, provavelmente uma pedra transparente, parecida com cristal, e de sardônio, uma pedra vermelha, faiscante. E ao redor do trono havia um arco-íris semelhante na aparência à esmeralda. E prossegue o registro colocando em evidência quão magnífica é a visão da própria glória de Deus manifestada na presença do trono da graça divina. É importante que tenhamos sempre em mente os terríveis tempos em que este livro foi escrito. Não esqueçamos que o Apocalipse foi escrito numa época de perseguição. O imperador romano era tido como um deus, era soberano e exigia dos súditos todo louvor. A pompa dos seus palácios não encontrava rival. O trono em que se sentava magnífico e esplendoroso. O César, título dado ao imperador de Roma, não podia dividir sua pompa e circunstância com qualquer outro deus, mesmo ainda com o mestre israelita a quem muitas pessoas chamavam de filho de Deus. Decorre de tudo isso um imenso perigo para os cristãos que não dividiam sua lealdade a Jesus Cristo. Apocalipse apresenta a vitória de Cristo sobre os governos gentios. Por isso, esse trono celestial é apresentado tão cheio de efeitos, de ruídos, de vozes, de tochas e de seres tão estranhos quanto plenos de lições. Magnífico, portanto. Então a gente tem aqui do capítulo 4, versículo 4 até o 8, o relato, da reverência perante o Senhor. O texto diz: ao redor do trono também havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de branco, que tinham nas suas cabeças coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são 7 Espíritos de Deus. Também havia diante do trono como que um mar de vidro semelhante ao cristal, e ao redor do trono, um ao meio de cada lado, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um touro, o terceiro tinha o rosto como de homem, e o quarto era semelhante a uma águia voando. Os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. Não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que há de vir. Diante de uma visão tão cheia de brilho, de luz e de esplendor, é imperativo que se tenha uma atitude de adoração e reverência. É que nos leva o versículo 4 ao 8, quando decodificamos suas figuras. 24 tronos ao redor do magnífico trono divino, 24 anciãos vestidos de branco, coroas de ouro, relâmpagos, vozes, trovões, 7 tochas representando a plenitude do Espírito Santo. Há um mar de vidro como de cristal e 4 misteriosas criaturas descritas como tendo muitos olhos na frente e atrás. Os 24 anciãos, como já dissemos, são a soma das 12 tribos de Israel e dos 12 apóstolos, ou seja, todos os salvos da antiga e da nova alianças, a totalidade do povo fiel a Deus. Essa poderosa visão requer efeitos especiais, trovões, relâmpagos. Esse cântico afirma que por trás de toda a criação está a voz ativa e soberana do Criador. Nós temos aqui
a visão dos 7 selos. A visão dos 7 selos. Mas para a aula não ficar muito extensa, nós já temos aqui mais ou menos 10 minutos de aula, nós vamos fazer esta próxima aula. Vamos falar sobre isso, melhor dizendo, numa próxima aula, ou na próxima aula, melhor dizendo, né?